Bom dia, queridão, bom dia, queridona. Está começando mais um Palavra do Dia com Fernando Neres. Essa semana estaremos estudando, meditando, trazendo uma devocional a respeito da fé. E o tema da nossa semana será a fé que move montanhas. Então hoje, terça-feira, eu tenho certeza absoluta que Deus falará fortemente ao seu coração. Agora eu quero pedir você que abra a tua mente, abra o teu coração para receber aquilo que o Senhor quer falar contigo. Eu creio que essa semana será uma semana de transformação na sua vida e eu profetizo que ainda hoje você verá algo diferente acontecer na tua vida, na tua família, na tua casa. Mas sem mais delongas, antes de começar a nossa aula de hoje, eu quero pedir a você, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, clique na sinetinha para que você possa receber notificação toda vez que entrar um vídeo meu aqui no canal e também deixa seu comentário. O seu comentário é fundamental para que eu possa entender como que está a sua forma de pensar a respeito da fé. Pode também sugerir temas para as nossas aulas, pode também deixar perguntas que eu vou responder na caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Então eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo também para que você possa seguir. Agora, abra teu coração, caneta e papel na mão, porque como é uma aula, é importantíssimo você anotar tudo que formos falar aqui. O Palavra do Dia com Fernando Neres é sempre baseado nas Escrituras Sagradas, baseado na palavra, baseado no nosso manual de prática e fé. Então vem comigo, porque hoje nós vamos falar sobre os 3 obstáculos que atrapalham a tua fé. Dentro de alguns estudos, eu descobri que existem 3 obstáculos que atrapalham muito a sua fé. 3 obstáculos que têm atrapalhado você de progredir. 3 obstáculos que têm atrapalhado você de ver, de fato, os milagres de Deus acontecer na tua vida. 3 obstáculos que têm atrapalhado você de exercer uma fé verdadeira. Porque hoje eu gravei um shorts, um videozinho curto, falando sobre a diferença de fé e de sentimento. Talvez você está sendo guiado pelos seus sentimentos e não pela fé. Porque nós não podemos ser guiados pelas nossas circunstâncias, por nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa alma, ela é enganosa. A partir do momento que você confia nos seus sentimentos, você toma decisões muito equivocadas. Não podemos ser guiados por emoção, precisamos ser guiados pela fé. A fé verdadeira, a fé genuína, é aquela que você crê mesmo quando você não vê. É aquela que você acredita mesmo quando está tudo um caos na tua vida. É aquela que você dá um passo e você acredita de fato que o Senhor colocará o chão. Quando nós começamos a exercer essa fé, é muito mais fácil vermos os milagres de Deus. Eu creio piamente que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Até porque isso é a palavra nos diz isso. A palavra nos garante isso, que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então eu creio que o mesmo Deus que fazia milagres antigamente é o mesmo Deus que faz hoje. O mesmo Deus que falava antigamente é o mesmo Deus que fala hoje, porque ele continua sendo o Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus que tem tudo na palma de suas mãos, todo o controle na palma das suas mãos. Vamos lá para os 3 obstáculos que eu acredito que está atrapalhando muito a tua fé. O primeiro obstáculo que você precisa identificar é o medo. Quantas pessoas têm medo? Medo do desconhecido, medo de falhar, medo de perder. Alguns têm mais medo de perder do que vontade de ganhar. Medo do desconhecido. Eu costumo atender pessoas aqui no meu escritório e o que eu mais percebo é que as pessoas têm medo do desconhecido. Ela se acostuma com um nível de vida, ela se acostuma com um nível de vivência e quando ela precisa mudar, tomar uma atitude diferente, quando ela precisa dar um passo a mais na sua vida, ela não consegue, ela se sente travada porque ela tem medo do desconhecido. Vou dar um exemplo mais prático para que você possa entender. Talvez você está vivendo isso que eu vou falar agora. Tem pessoas, e talvez essa pessoa seja você, que você está trabalhando num emprego onde você não gosta desse emprego, onde você está desanimado com esse emprego, onde você está infeliz com esse emprego, mas exatamente pelo fato de você depender desse emprego, você tem muito medo de trocar de emprego. Vamos ser mais detalhista, vou detalhar mais para que você possa entender. Eu conheço pessoas porque eu atuo também dentro de empresas,
no qual o colaborador está infeliz, ele não quer mais aquele trabalho, e ele até fez entrevista numa outra empresa e essa empresa ficou de chamá-lo, ou a empresa chamou. Mas ele fala o seguinte: eu não posso trocar o certo pelo duvidoso. E acaba que ele volta para aquele caminho, ele volta a continuar naquela empresa que hoje ele está infeliz. Mas o medo do desconhecido, o medo daquilo que pode acontecer, impede ele de tomar uma decisão de trocar esse emprego. Eu não te julgo, porque esse medo é muito comum dentro de nós. Nós temos muita dificuldade de trocar aquilo que já é certo para algo que é muito duvidoso. No entanto, quando se trata de fé, você não tem que pensar, você simplesmente tem que trocar, porque você precisa crer que o Senhor é que escreve a tua história. Então eu creio que a partir do momento que você ora, a partir do momento que você intercede, a partir do momento que você coloca a tua vida diante de Deus, você pede direção de Deus para algo e algo novo acontece, é porque Deus está no negócio, é porque Deus está ali, porque Deus ele te dá a resposta. Então o primeiro obstáculo é o medo desconhecido, o medo de falhar. Quantas pessoas têm medo de falhar? Quantas pessoas talvez gostariam de estar gravando um vídeo? Quantas pessoas gostariam de estar aqui no YouTube trazendo conhecimento, trazendo algo que vai acrescentar na vida das pessoas e tem medo de falhar, medo de errar? O medo de errar impede muitas e muitas pessoas de progredir. E acaba que você vive a vida que dá para viver e não a vida que Deus ele quer que você viva. Toma muito cuidado com isso, porque você precisa saber que Deus ele te criou para dar certo. O Eterno te criou para dar certo. Ah, mas eu não creio, eu não sou evangélico, eu não sou cristão. Eu não estou falando sobre cristianismo, eu não estou falando sobre religião, eu estou falando sobre Deus. Deus ele está além da igreja. Deus está acima da igreja. Deus está acima do cristianismo. Deus está acima da religião. Deus ele é Deus, e se você crê nele com todo o teu coração e você crê que você ter fé nele, pode ter certeza absoluta que algo novo acontecerá na tua vida. Então o medo desconhecido, o medo de falhar e o medo de perder tem feito com que você não chegue em outros patamares de vida, em outros níveis de vida que talvez você gostaria de chegar. Seja o nível de carreira, seja o nível de relacionamento amoroso, seja o nível de estudo, né? Fazer uma faculdade, querer crescer. Não importa o nível que você quer chegar. Em 2 Timóteo 1,7 vai nos dizer: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de amor e de domínio próprio. Vamos trabalhar um pouquinho mais esse texto aqui. Primeiro, Deus não nos deu um espírito de covardia. Se Ele não nos deu um espírito de covardia, Ele nos deu um espírito de coragem. A partir do momento que eu entendo que eu não posso ser covarde, porque Deus ele não me deu um espírito de covardia, eu preciso exercer a minha coragem. Agora, como que eu posso exercer essa coragem? Essa coragem você vai ter que exercer ela aos poucos. Deixa eu explicar no detalhe para que você possa entender. A nossa mente, o seu cérebro, a nossa mente, ela tem muita dificuldade de fazer algo novo. Por quê? Porque a nossa mente, ela quer sempre nos dar sobrevivência. O nosso cérebro, ele quer sobreviver. Ele vive em modo de fuga. Ele não quer que você saia do automático e viva coisas melhores. Ele não quer que você saia do automático e viva novas coisas, mesmo crendo em Deus, tá? Isso é ciência. E quando você permite que o seu cérebro, a sua mente, ele te mantém no mesmo lugar sempre, você nunca vai evoluir. Ou melhor, você dificilmente vai evoluir. Então a coragem, exercer a coragem, é você começar aos poucos exercer coragem. É você começar aos poucos ter atitudes diferenciadas que vão te levar mais próximo do seu sonho, vão te levar mais próximo da sua estabilidade financeira, vão te levar mais próximo de um relacionamento amoroso, maravilhoso, vão te levar mais próximo de ser um pai, uma mãe melhor. Tudo isso você vai trabalhar a coragem, você vai trabalhar a sua mente aos poucos. O nosso cérebro, ele não gosta de correr risco. Então, vamos dar um outro exemplo para que você possa entender melhor. Vamos supor que você não gosta de ler, você não gosta de leitura. E aí você fala para mim assim: ah, mas pastor, eu vou ler o livro inteiro. Eu vou ler o livro inteiro esse mês. O seu cérebro, meu querido, ele não está pronto para isso. O que ele vai fazer? Ele vai te sabotar. Ele não vai permitir que você leia o livro todo muito rápido. Por quê? Porque você não está acostumado com isso. Então você precisa fazer um exercício. Que exercício é esse? Você vai ler uma página por dia, você vai ler meia página por dia, para que o seu cérebro ele comece a se acostumar
com aquela nova atitude, aquele novo hábito que você está tentando construir. Segundo exemplo, quando você vai começar a treinar. Eu fui começar a treinar e eu estou fazendo um treinamento na rua, numa praça, e eu coloco ali uma atividade física para que eu esteja fazendo. E eu comecei fazendo 10 minutos. Isso mesmo, 10 minutos. Depois eu aumentei para 15. Hoje eu estou em 20 minutos de exercício. Hoje deu 23 minutos, mais precisamente. Por que eu comecei aos poucos? Porque eu sei que se eu tentasse fazer 1 hora de exercício de uma vez só, o meu cérebro ele não ia aceitar, ele não ia querer que eu faça isso. Com isso, eu faço 5 minutos, eu faço 10 minutos e hoje eu estou em 23 minutos. Agora eu vou ficar meus 20, 25 minutos durante uma semana e meia, até que eu venha chegar a 30 minutos de exercício físico. Assim também é a fé, assim também é a coragem. Você precisa exercitar ela, você precisa dar pequenos passos, você precisa subir degrau a degrau da coragem. Não adianta você querer encarar esse novo hábito, essa nova atitude agora de uma vez só. Não faça isso. Isso vai destruir você, isso vai detonar a sua mente. A sua mente vai te sabotar. Então Deus ele não nos deu o espírito de covardia. O Espírito Santo é um espírito de coragem, é um espírito de ousadia, é um espírito de intrepidez. E essa intrepidez que você como cristão ou não cristão, você precisa trabalhar dentro de você. Quando você começa a trabalhar essa coragem vinda do Espírito Santo, você pode ter certeza que você vai galgar novos patamares de vida. O Senhor ele vai abrir as janelas sobre você. Por quê? Por que ele vai abrir as janelas sobre você? Porque você é especial? Sim, claro, você é especial diante de Deus. Porque você tem algo assim que é maravilhoso? Não, talvez não. Mas sim, você é especial, você é filho de Deus. Mas mais do que isso, independente de qualquer coisa, você mostra dentro da palavra que você tem coragem. E a coragem, ela faz com que você experimente o novo de Deus na tua vida. Segundo ponto, dentro desse texto, nos diz, porque Deus não deu o espírito de covardia, mas de amor. Amor. Amar o próximo. Amar a você mesmo. Você provavelmente tem dificuldade de se amar. Faça um exercício agora simples. Ou se você não quiser fazer agora, faça daqui a pouco. Escreva 10 qualidades suas. 10 qualidades suas. Eu tenho certeza absoluta que na terceira qualidade você já vai começar a falar assim, nossa, como é difícil falar de mim. Porque o amor próprio, ele precisa também ser exercitado. E por último, dentro desse texto bíblico de 2 Timóteo 1,7, vai dizer que temos que ter domínio próprio. O que é domínio próprio? Domínio próprio é você ter domínio sobre as consequências das suas ações. É você ter domínio sobre as consequências daquilo que acontece no seu dia a dia. Ou seja, a sua vida pode estar um caos, mas se você tiver domínio próprio, você consegue ter coragem. Por quê? O medo, ele paralisa a fé. Com medo, não conseguimos confiar completamente em Deus. Pedro, quando Jesus estava caminhando sobre as águas, e Pedro falou, se você é mesmo esse Jesus, se você de fato é essa pessoa que você tem falado, me faça também caminhar sobre as águas. E Jesus simplesmente olhou para Pedro e disse, venha. E Pedro andou sobre as águas. Só que quando Pedro tirou os olhos fitos de Jesus e olhou para o mar, ele afundou, porque o medo o atrapalhou. Mas o aprendizado que eu tenho para você nesta manhã, essa manhã gloriosa, é que se os seus olhos estiverem focados em Deus, você não afunda. Se os seus olhos estiverem focados em Cristo Jesus, você não afunda. O medo não vai tomar conta de você. O segundo obstáculo, que eu quero que você tenha muita atenção sobre ele, é o controle. Esse controle, esse obstáculo é o desejo de controlar tudo. Queremos planejar e queremos garantir aquilo que planejamos. Quando nós tentamos controlar tudo, tudo sai do controle. Quando nós tentamos controlar tudo, é porque nós não estamos confiando cegamente em Deus. Em Provérbios 3, 5 e 6 tem um texto muito conhecido que vai dizer, confia no Senhor de todo o seu coração e não te apoies na tua própria inteligência. Está dizendo aqui que você precisa confiar em Deus de todo o teu coração.
de toda a tua alma. Quando você começa a entender que essa confiança em Deus, de todo o coração e de toda a tua alma, é você esquecer aquilo que você sabe, é você deixar de lado a sua inteligência, é você deixar de lado um pouco a sua lógica e simplesmente confiar de que tudo vai dar certo. Confiar que Deus é o provedor, confiar que Deus é que vai abrir as portas, confiar que Deus é que vai te dar o caminho correto, confiar que Deus é que vai te direcionar. Eu gosto muito do Thiago Brunet, porque tem uma frase dele, eu não sei se é dele, mas eu já ouvi ele falar isso várias vezes, que a melhor coisa é confiar naquele que já sabe o teu futuro. Eu amo essa definição dele de fé. É você confiar naquele que já sabe o teu futuro. Deixa eu exemplificar isso. Vamos supor que você vai viajar. Você vai fazer uma viagem para Israel, né? Que é o meu sonho ir para Israel. Ainda não fui, mas Deus ele vai me dar essa graça, eu creio. E você vai para Israel sozinho, tá? E você vai para Israel e não tem guia. Você simplesmente vai. Ah, você vai vivenciar experiência em Israel? Vai, claro que vai. Mas agora imagina se você vai em Israel com um amigo seu que já foi em Israel várias vezes. Essa pessoa, ela já sabe o caminho que você vai ter que seguir. Essa pessoa já vai te mostrar o caminho que você precisa ser guiado. Essa pessoa, por ter ido lá várias vezes, já sabe aonde que é importante você ir, aonde talvez não tem tanta importância de você ir. Percebe? Quando você é direcionado por alguém, quando você é mentorado por alguém, fica muito mais fácil o caminho. Quando nós falamos que a fé é exatamente você deixar o controle de lado e confiar que Deus ele sabe o que está fazendo na tua vida, é como que você vivesse agora e você caminhasse agora com esse amigo que já sabe do futuro. No meu exemplo, que já sabe sobre Israel, mas no caso de Deus, é aquele que já conhece o teu futuro, aquele que já sabe o que vai acontecer com você amanhã, aquele que já sabe o que vai acontecer com você daqui a meia hora, aquele que já sabe o que vai acontecer com você daqui a uma semana, aquele que já sabe o que vai acontecer com você daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. É confiar nesse Deus que te pega pela mão e te carrega e te mostra aonde Ele quer que você chegue. Isso é perder o controle. É você deixar esse controle completamente na fé de Deus. Ou seja, fé é soltar. Fé significa soltar nas mãos de Deus a tua vida. Um exemplo bem rápido, mais um exemplo, eu gosto de exemplificar bem meus vídeos, exatamente para que você possa compreender aquilo que eu estou tentando te passar aqui, é Abraão. Abraão saiu ali da sua terra, Ur dos Caldeus, e foi para uma terra que Deus ainda ia mostrar para ele. Tanto que o texto vai dizer em Gênesis que Deus olhou para Abraão e falou assim: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu ainda te mostrarei. A grande verdade é que Abraão não sabia para onde estava indo. Ele só tinha que largar os seus. Ele só tinha que não olhar para trás e ir fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. E assim ele fez. E você talvez conheça a história de Abraão, você sabe o que aconteceu. Se você não conhece, leia lá em Gênesis a história de Abraão, você vai se apaixonar. Por isso que tanto é verdade que Abraão ele se tornou o pai da fé. O pai da fé. Um homem que creu em Deus independente de qualquer circunstância. Então identifique agora qual a área que você ainda está tentando controlar. Qual a área que você está tentando controlar? Será que é a área do seu relacionamento, está querendo controlar a sua esposa, querendo controlar o seu marido, querendo controlar os seus filhos? Talvez você está querendo controlar a sua carreira. Talvez você está querendo controlar o seu emprego. Talvez você está querendo controlar aquilo que pode vir a acontecer com você. Não, querido, não, querida. Simplesmente confia e deixa que o Senhor, que o Eterno, Ele faça aquilo que Ele tem para fazer na tua vida. E vem o terceiro obstáculo. Antes do terceiro obstáculo, quero pedir a você, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, toque a sineta para que você possa receber as notificações quando entrar um novo vídeo aqui no canal e também deixe no comentário. Se está fazendo sentido essa aula para você, deixa aqui também, está fazendo sentido, gostei muito, achei bacana. Se está falando, se não está fazendo sentido, também pode falar que não está fazendo sentido, que está tudo bem, nós vamos continuar amigos, nós vamos continuar irmãos em Cristo. Terceiro obstáculo é a evidência. O terceiro obstáculo é a exigência de evidência. Queridão, queridona, nós precisamos crer antes de ver e não ver para crer. Porque a fé, ela nada mais é do que a certeza das coisas que se
esperam a convicção de fatos que não se veem. Então a fé é você crer na algo que você ainda não viu, você espera, mas você ainda não viu. Você almeja, mas você ainda não viu. Você tem a crença que algo vai mudar, mas ainda não mudou. Conforme eu falei aqui um pouquinho antes, alguns minutos anteriormente, eu falei que Israel ainda não fui, mas eu vou pela fé. Eu creio que eu vou a Israel. Eu creio que no momento certo Deus vai me mandar para Israel. Quero conhecer Israel. Quero caminhar em Israel. Quero ter essa experiência em estar em Israel. Não porque eu creio que lá Deus vai falar mais fortemente comigo, porque eu creio que Deus fala comigo na cama, no banheiro, na sala, em onde eu estiver. Mas é uma experiência que eu creio que será bem diferente na minha vida, e eu creio que vai ser diferente quando você for em Israel também. E se você crê assim, diga amém. Então o Hebreus vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas não se vê. Mas vai dizer mais ainda, vai dizer que você tem a convicção daquilo que você ainda não viu. Você precisa ter convicção. Fé é convicção. Convicção. Imagina você chegar para uma mulher que está grávida, está lá barriguda e tudo, e você olha para ela e fala assim: esse filho não é teu. Essa mulher ela vai olhar para você e falar: tá maluco? Claro que esse filho é meu. E você fala novamente com ela: não, esse filho aí não é seu. E essa mulher vai dizer: você não sabe o que está dizendo. Claro que esse filho é meu, está aqui gerando dentro da minha barriga. Eu sinto ele todos os dias. Eu sinto ele, eu sinto a batida do coração dele, eu sinto a mãozinha, eu já sinto o pezinho. Como você está dizendo para mim que esse filho não é meu? E essa pessoa insiste: não, esse filho não é seu. E essa mãe agora, revoltada já, talvez está até gritando já: fica quieta, é claro que esse filho é meu. Querido e querida, a fé é ter a certeza que o filho é teu. A fé é mesmo quando as circunstâncias estão dizendo o contrário, você dizer: não, já aconteceu. Não, eu já estou vivenciando. Não, eu já vejo, eu já consigo ver, porque o Deus que eu creio é o Deus que chama para a existência aquilo que ainda não existe. Fé é crer sem ver. Se você vê, não é fé, é conhecimento. Um exemplo disso é Tomé. Tomé, ele olhou para Jesus e disse: se você é mesmo esse Jesus aí, me mostre as marcas da sua mão, mostre os furos das suas mãos. E Jesus simplesmente entregou a mão para ele e falou: aperta então. E aí ele viu que realmente era Jesus. E Jesus vai dizer o que para nós? Bem-aventurado os que creem sem ter visto. Bem-aventurado é aquele que crê mesmo sem ver. Bem-aventurado é aquele que acredita mesmo sem ter experimentado. Bem-aventurado é aquele que já sentiu mesmo sem ter concretizado. Isso é fé. E para finalizar, eu quero perguntar para você: qual é a área hoje que você está exigindo muitas vezes evidência para crer? Qual é a área que você está exigindo de Deus uma resposta muito clara e Deus talvez já te respondeu, mas você ainda não creu que essa é a resposta que você quer, que você quer a resposta também que você quer e não aquela que você quer ouvir? Qual a área da sua vida que você ainda está buscando evidências? Qual é a área da sua vida que você ainda não está entregando verdadeiramente na mão de Deus? Pensa nisso. Pensa nisso. Vou fazer um overview rápido aqui do que nós falamos. Primeiro obstáculo, medo. Medo do desconhecido. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de coragem. Segundo obstáculo, controle. Pare de querer controlar tudo. Pare de querer controlar tudo. Confie no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, e não te apoies na tua inteligência. E o terceiro obstáculo, evidência. Fé é a certeza das coisas que se esperam, mas a convicção daquilo que eu ainda não vi, mas que vai acontecer. Isso é fé. Então, fé, ela não tem como você tangibilizar. É simplesmente crer. 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 Fé não é ausência de medo, controle ou dúvida. Fé é agir apesar de tudo. Apenas confie. E a partir do momento que você fizer isso, pode ter certeza absoluta que a tua vida vai mudar por completo.
Se fez sentido essa aula de hoje, eu quero pedir a você que você esteja se inscrevendo no canal, deixando seu comentário, deixando seu like também, que é fundamental para que o YouTube possa entregar para outras pessoas. Compartilhe também esse vídeo para um amigo que precisa ouvir isso, um amigo, uma amiga que está faltando fé e você quer dar uma injeção de fé nele, mande esse vídeo. Coloque talvez coloque nos seus grupos de WhatsApp, no seu status de WhatsApp, para que essa mensagem possa ser divulgada para mais e mais pessoas. Obrigado, queridão, por estar comigo aqui nessa manhã e eu quero profetizar na tua vida que hoje será um dia grandioso e hoje Deus abrirá a janela dos céus sobre você. Que Deus te abençoe e amanhã estaremos aqui às 6h33 para mais um Palavra do Dia com Fernando Neves. Abraço!